Bom dia, crianças! Apostila nova de História e Geografia. Vamos lá ver o que nós vamos ver durante esse bimestre. Escolas em diferentes lugares e tempos, representando a sala de aula, onde fica minha escola e o que há no bairro. Nesse caderno, você vai saber como eram as escolas brasileiras no passado, conhecer diferentes tipos de escola, comparar escolas do passado e do presente, observar algumas imagens de maquetes, construir maquetes, desenhar plantas baixas, fazer legenda, aprender o que a sala de aula é um espaço coletivo, observar e analisar mapas e fotografias, perceber mudanças e permanências no espaço do bairro ao longo do tempo, observar as características do bairro da escola e do bairro onde mora, reconhecer a importância do respeito às diferenças, entender como alguns bairros preservam suas tradições, conhecer os diferentes tipos de bairro e observar a organização de diferentes comunidades. Vamos ao trabalho. Então, no módulo 5, escolas em diferentes lugares e tempos. Então, analisando aqui a nossa página inicial, o que a imagem desta página tem em comum? O que essas gravuras têm em comum? Onde que eles estão? O que eles estão fazendo? O que tem em comum isso? Todos são crianças e todos estão em uma escola. Qual delas chamou mais a sua atenção? Por quê? Qual dessas que você mais gostou ou chamou a sua atenção por alguma coisa que estava aqui, algum fato? Isso daí cada um vai pensar na sua casa qual que chamou mais sua atenção. E qual dos lugares mostrados se parece mais com a escola que você frequenta? Qual que você acha que se parece mais com a nossa sala de aula? Qual dessas aqui? As escolas no Brasil. Há pouco mais de 100 anos, muitas crianças brasileiras tinham aulas em casa. Isso acontecia porque havia poucas escolas e geralmente elas custavam caro. Então, eles não tinham uma escola, um espaço igual a gente tem o nosso hoje. Eles iam para uma casa e uma pessoa, uma professora, uma pessoa dava aula para eles lá. Mas eram poucos que faziam isso, porque era muito caro e eles não tinham dinheiro, a maioria não tinha dinheiro para pagar, então era privilégio de algumas crianças estudarem. Conforme o tempo foi passando, cada vez mais escolas foram construídas. Ainda assim, poucas crianças iam à escola, pois muitas delas trabalhavam para ajudar a família. Então, quando o tempo passou, as escolas foram aumentando. Só que muitas crianças não iam, não era nem por falta de dinheiro mais, era porque elas tinham que trabalhar para ajudar os pais em casa. Então elas trabalhavam em vez de estudar. Por muitos anos existiam salas de aula só de meninas e salas de aula só de meninos. Eram raras as salas mistas que tinham meninas e meninos juntos. Então, às vezes, tinha escola que só estudava menino, na escola inteira era só menino que podia entrar. E outra escola era só menina que podia entrar. Depois misturou os dois, mas as salas não eram juntas. Menino estudava numa sala e menina estudava em outra sala. Não é igual é o nosso hoje, que estuda menino e menina junto, todos na mesma sala. Além de ler, escrever e fazer cálculos, as meninas aprendiam atividades como costurar e bordar. Os meninos aprendiam técnicas de marcenaria ou atividades esportivas. Então, na escola não se ensinava só a ler, escrever, fazer cálculos. Eles ensinavam as meninas a bordar, costurar e os meninos a mexer na marcenaria, construir coisas e atividades esportivas também. Então, vamos observar essa gravura aqui, ó. Sala de aula só para meninos e aqui sala de aula só para meninas. Aqui elas estão numa aula de costura. Olha as meninas, elas estão aprendendo a costurar. Isso daqui em 1900 e aqui 1910.
Nas escolas de antigamente, a disciplina era muito rígida. O que é muito rígida? Era muito severa, era muito brava. Quem dava aula era muito bravo. O sino era utilizado para avisar o início e o fim das aulas e do recreio. Então tinha um sininho, tocava um sininho e as crianças já iam fazer a fila porque tinha acabado. Hoje o que acontece na nossa escola? É um sinal que toca, um barulhão, uma sirene alta. Antigamente era o sininho mesmo que tocava. E esse era o símbolo da ordem e da pontualidade. Então, tocou o sininho, as crianças não pensavam duas vezes. Elas corriam para a fila e ali ficavam quietinhas, organizadas, esperando para ver para onde que elas iam. A sala de aula era considerada o único local de estudo e aprendizagem. Não havia a ideia de ser possível aprender em outros locais da escola. Então, eles só aprendiam na sala de aula. Saía da sala de aula, não aprendia mais nada lá fora. Não é igual a gente que a gente vai fazer passeio no campão e observa a escola e o que tem, estuda, sai, vai para aula de computação em outro lugar. Então é diferente. Nos intervalos, os alunos brincavam e se divertiam, sempre observados pelos professores. Então vamos ver aqui, olha, aula de ginástica em sala de aula na escola Caetano de Campos, em São Paulo, em 1908. E aqui, crianças em atividades ao ar livre em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 1940. Então elas brincando aqui e aqui eles fazendo educação física. Aqui a tia Alessandra separou algumas coisas que eram os materiais de antigamente. Então tem isso daqui que se chama mata-borrão. Isso daqui quando a pessoa errava, não tinha borracha igual a nossa para apagar. Isso daqui passava e ela chupava a tinta. Porque antigamente usava-se caneta tinteiro. Olha aqui, essa aqui é um tinteiro, isso daqui é uma caneta de tinta. Molhava a pontinha dela nessa tinta e escrevia. E como que apagava isso? Esse mata-borrão que passava por cima. Eu acho que não devia ficar muito bem apagado, não, mas... Aqui os móveis da escola antiga, sentava de duas crianças juntas, elas sentavam juntas. E olha como é diferente dos móveis nossos de hoje. Aqui uma sala de aula só de meninos, não tem meninas, só meninos. E aqui vamos observar a disciplina que as meninas estão aqui, olha, todas em fila, em ordem, prestando atenção em alguma coisa que estava sendo feita. Então a disciplina era muito rígida naquela época. Você sabia? No Brasil, o direito à educação é garantido por lei. Todas as crianças e jovens entre 4 e 17 anos de idade devem frequentar a escola. Então, isso é um direito que tem as crianças de 4 e 17 anos. Hoje, todos os espaços da escola são utilizados para aprender, como a biblioteca, o pátio, a quadra esportiva e até as áreas verdes. Esses locais estimulam a criatividade, a imaginação e a participação dos alunos. Então, ao contrário do que era antigamente, que era só se aprendia na sala de aula, hoje a gente aprende muito fora da sala de aula. Agora vocês vão fazer as atividades da página 118 e 119. Um beijinho e até breve.